Podemos? Boa noite, pessoal. Agradecemos a presença de cada um de vocês, prestigiando um assunto tão sensível e que tem uma abordagem bastante restrita. Enfim, há todo um contexto que gera a dificuldade de falar em quando o homem é vítima de uma agressão, seja no relacionamento ou alguma coisa, e a agressora é a mulher. O que me motivou a buscar este assunto é que eu tenho a minha experiência pessoal. Eu tive um filho que também foi acusado por 2 vezes. Na primeira ele foi salvo pelas câmaras de vigilância, e na segunda pelo testemunho dos colegas de trabalho, e não chegou à justiça. Também tive a minha filha que foi alvo de agressão de um homem, então eu tenho a vida dos relacionamentos pessoais dos 2 lados. Acontece que o agressor da minha filha, como um bom pai, eu providenciei uma massagem relaxante para ele. Ele ficou bem macio. Por favor. Então, e diante dos fatos e das relações que ao longo do tempo eu tive, por exemplo, um rolinho que eu tive quando estava separado da minha esposa, e eu já sou casado com a minha esposa pela 3ª vez. Num dos episódios em que nós estávamos separados, eu tive lá um rolinho e a menina, eu chegando em casa, eu não sei o que eu fui fazer no bairro, e eu vi que ela estava indo lá adiante, e eu tive um insight. Eu fui ver minha moto. Estava lá cortado um caninho, ainda bem que ela não sabia o que estava fazendo, mas a intenção ficou muito clara, né? Não fiz boletim de ocorrência, consertei na hora mesmo e tal, enfim. Então, e passei a acompanhar muito o tema em que homens... Por favor, fique à vontade. E buscando, por exemplo, o Atlas da Violência, que traz os registros do país e a dificuldade que tem de encontrar dados. É extremamente difícil. Por exemplo, no Atlas da Violência, a mulher, quando é vítima, tem os gráficos e imagens e desenhos muito fáceis de entender, e eu acho isso ótimo, porque é uma realidade que nós vivemos, de homens canalhas e agressores que temos entre nós. Mas o dado referente é quando a mulher, quando é a relação dos dois, e que ele é vítima, está lá no meio de um texto e diz lá 6% das mortes de homens são de suas companheiras. Está lá no meio do texto. Não está no gráfico, não tem desenho, não tem explicação, não tem um capítulo sobre isso no Atlas da Violência. Aí o que você tem que fazer? Pegar aquele 6% que está no meio do texto, pegar um número total de mortes de homens, calcular os 6%, pegar os dados de quando a mulher é vítima e fazer o comparativo, se quiser fazer o comparativo. Enfim, aí somando todas essas informações ao longo de alguns anos, testemunhos que eu recebi, eu contei um caso na Rádio Som Maior, em que tivemos aqui em Criciúma um senhor quase 10 anos na rua, vivendo na rua, porque no litígio a justiça concordou e ele ficou sem a casa e sem a empresa.
Ele ficou tão emocionalmente abalado que ele não conseguiu fazer a roda girar e se recompor. Nesse período de quase 10 anos, o filho cresceu e resgatou o pai da rua, deu dignidade para ele novamente, colocou o homem para morar junto e ele se refez. E eu conversei pessoalmente com esse senhor que me contou detalhes, né? Então a gente tem um cenário que tem esse lado que é quase que oficialmente negado que se possa discutir. Então, por conta disso, procurei a doutora Rafaela, que me atendeu de uma forma muito gentil e de forma imediata, aceitou o convite. A Exuque, que abriu as portas para a gente tratar desse assunto. Ele é muito sensível, espinhoso, e eu agradeço a cada um de vocês por virem prestigiar e entender que precisamos tratar disto. E ninguém melhor que uma advogada que vive o cotidiano dessa vara de famílias e tudo mais. Rafaela, obrigado por ter vindo. Obrigada, Fique eu à que vontade. agradeço. Bom, gente, é um prazer estar falando aqui para a sociedade catarinense. Eu que já me sinto também aqui parte desse estado, já fiz uma casa aqui, já estou me mudando para cá praticamente, mas vim lá do sul e até queria contar uma experiência da minha vinda para cá, Alex. Eu cheguei de São Paulo, cheguei em Porto Alegre, aí vim no domingo, peguei um ônibus leito para vir para cá. E aí eu tô lá no ônibus esperando, né, a partida, e uma moça sentada no banco de trás, eu de papo ali com ela, porque ela tinha perdido uma bolsa, alguma coisa assim, e ao meu lado tinha um rapaz, né, e do lado dela também tinha um rapaz. Aí quando ele viu que a gente estava conversando, ele disse assim: vocês não querem trocar aí, já que a viagem é longa, fica as duas moças sentadas no banco e os dois rapazes atrás, né? Eu achei bom e achei prudente da parte dele e logo pensei, né? Fiquei feliz, porque embora ele possa ter querido ser só gentil, né? E já é um meio de prevenção, porque afinal de contas ele não sabe quem eu sou e eventualmente lá na viagem longa, no escuro, daqui a pouco bate uma mão ali, alguma coisa, ele não sabe de que modo eu ia reagir, né? E acontece muito de, eventualmente, a pessoa acreditar que aquilo ali é uma tentativa de um assédio, alguma coisa, né? Então, ele viajou ao lado do rapaz e eu viajei ao lado da moça e ficou tudo bem. Indo para São Paulo também, sentei no meio de dois homens, né? Eles engravatados, tudo, pronto para chegar em São Paulo e trabalhar. Os dois o tempo todo assim, ó, sentada no banco de braço cruzado, aí um colocou a máscara e a venda para tirar um cochilo e ficaram com o braço assim, preso. E eu pensando, né, será que eles já estão se prevenindo? Daqui a pouco uma mão cai aqui, bate em mim e eles não sabem quem eu sou, daqui a pouco eu posso acusar de alguma coisa, né? Então, assim, a gente percebe que alguns homens já estão conscientes do risco, né, de eventualmente ser mal interpretados ou de sofrer uma acusação por algo que não era intencional, né? E outros nem tanto, né? Outros ainda, eu acredito que vão passar por algum tipo de acusação, seja porque o fato de fato aconteceu, seja porque foi mal interpretado, né? E aí nós trouxemos esse debate hoje aqui para a educação dos filhos, né? Porque as mães são as principais educadoras do lar. E a gente está criando meninos hoje. Muitas dessas mulheres que hoje enxergam os homens como potenciais agressores, potenciais violadores, e já colam nele essa pecha, né? Esse preconceito, elas também estão criando filhos meninos, né? E esses meninos hoje, eles estão à deriva, como eu fiz ali um esboço, né? Os meninos estão crescendo dentro das escolas também, muitas vezes sofrendo bullying das meninas, que não aceitam o jeito que eles são, eles se sentem retraídos, eles acabam se radicalizando por conta disso. O bullying é algo muito grave, né? É algo que causa um dano psicológico bastante severo. E aí se fala, né, que esses meninos chegam depois na fase adolescente
talvez querendo se relacionar com meninas, mas tendo medo e um pouco também de raiva, né? E aí, outro dia também estava fazendo a unha lá num ambiente só de mulheres e a moça comentou assim, fui chamada na escola porque o meu menino empurrou uma garota. E ela é maior do que ele. Ela é da outra turma, a mãe falou. Só que aí eu pedi para ele em casa, né? Fui chamada lá, teu filho empurrou a menina caiu, bateu o braço, machucou o cotovelo. E aí é a mãe do menino que é chamada, porque o menino é o maior, né? E temos que cuidar das meninas, e aquela coisa toda. Bom, aí ela chega em casa e ele diz, mãe, ela já me mordeu em outra situação e ela sempre tá zombando de mim, a menina. Mas por que tu empurrou ela, filho? Porque ela falou mal do meu colega e empurrou ele. Aí eu, para defender ele, empurrei ela de volta. E aí ela disse que educa o filho dela. Aí eu perguntei para ela, mas o que tu fala para ele, né? Porque acontece, a menina maior, daqui a pouco ela também pode empurrar teu filho, ele bater a cabeça, se machucar grave, né? Mas a escola chamou você lá porque você é a mãe do menino. Ela disse assim, bom, eu ensino ele que quando... que ele não pode bater em menina, que a menina é sempre mais vulnerável, mas que ele precisa se defender. Se ele apanhar, ele pode bater. Aí eu disse, pois é, vê como isso é delicado, né? Porque na lei a gente tem a legítima defesa, né? Nós, como adultos, sabemos que podemos repelir uma injusta agressão de modo moderado para fazer aquela agressão cessar. E o menino que cresce ouvindo isso, que se a menina bater, ele pode bater de volta, de certo modo está certo, porque é uma defesa. Mas, eventualmente, por ele ter mais força, por ser menino, ele pode machucar mais. E quando ele cresce e chega no relacionamento, depois com a namoradinha, e a namoradinha é um pouco ciumenta, um pouco descontrolada, e ele cresce com essa noção de que a mãe disse, bateu, levou, se alguém bater em você, você pode bater de volta. E aí começam os problemas. Porque depois, na fase mais adolescente ou adulto, quando ele já tem mais força física, né, mais contundência ali no ato de agredir, ele vai pensar sobre isso. E se a namorada bater nele, ele vai bater de volta. Né? E aí começa o ciclo da violência bidirecional que a gente fala que hoje existe. Né? As mulheres estão muito afrontosas também, e os homens reagem, e quando eles reagem, eles podem machucar mais. Então, como que a gente educa esses meninos? Como que a gente pensa isso no contexto das relações também? Como que a gente se auto-educa, né, nas nossas emoções, para que a gente diminua essa violência que hoje a gente vê tanto falar na sociedade e que só aumenta, e se fala muito de feminicídio e da importância de combater a violência contra a mulher. O que eu defendo é que a gente precisa enfrentar a violência como um todo, né? E nós estamos no Setembro Amarelo, no finalzinho desse mês, que a gente fala também dos índices de suicídio, né? Então, eu trago aqui uma pesquisa que foi feita pelo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que a cada 10 minutos, pelo menos um caso de autoagressão envolvendo adolescentes com idade entre 10 a 19 anos é registrado no Brasil. E a gente vê isso nas varas de família, nos contextos de divórcio, né? Quando a gente está atuando num processo longo, num processo que envolve alienação parental, num processo que envolve muito litígio, aquele ex-casal ele não se entende, está disputando um litígio por conta da guarda dos filhos, né? E aparece crianças que estão nesse ciclo dessa violência, sentindo tudo isso, e aí começam com automutilações, com os pais chamados na escola porque estão manifestando uma violência que antes não tinham, né? E isso é resultado de um dano psicológico, de um abalo por estar inserido naquele contexto ali de violência. E muitas vezes o que a gente percebe é que esses pais são adultos desregulados, adultos que na verdade não estão conseguindo se autogerenciar suas emoções
e por um motivo ou outro, às vezes de ego, de vingança, de ressentimento, de mágoa, estão fazendo com que os filhos fiquem inseridos nesse contexto. E isso é muito triste. E aí nós temos todo, aqui, se alguém quiser procurar o dado, tá, a pesquisa está pública, né? E aí a gente vai para a radicalização, então, juvenil, a exposição dos jovens na rede social, o efeito da comparação e a violência que emerge disso, né? Então, assim, eu vejo como uma questão que também trouxe bastante problemas para os relacionamentos, a própria rede social, esse efeito da comparação que gera, né? Os relacionamentos hoje um tanto líquidos, porque os casais se unem às vezes por motivos que não seriam os mais corretos para ter um relacionamento longo e duradouro, gravidez que acontecem logo no início das relações por descuido ou até de forma intencional, mas por descuido de uma das partes. E aí preocupa as notícias também que a gente vê de filhos se colocando contra os pais, né, dentro dos lares. Teve um caso agora aqui, até que em Santa Catarina repercutiu e foi bastante pesado, assim, né, de uma menina que matou a mãe com a ajuda dos amigos adolescentes, por questões banais, por questões de que queria namorar, queria sair e a mãe não permitia. Essas mães, muitas delas criando os filhos sozinhas, né? Então a gente tem que lembrar também que a mãe não consegue ser pai e mãe. Existe uma participação do pai que é fundamental. E aí a gente pensa assim, o que está levando esses filhos, além de problemas psíquicos que às vezes pode ter, né? Uma questão ali de esquizofrenia, ou uso de drogas, ou alguma questão até menos, que a gente observa menos, né, mas até de ser um psicopata, uma criança psicopata, que leva a agredir os próprios pais, matar os pais, né? Teve um outro caso esses dias, não me lembro se foi em Minas, que o menino matou o irmãozinho de 1 ano e meio, a mãe e o pai, e depois se descobriu que ele fez isso motivado por uma namorada que ele tinha em outro estado, e a namorada estava incentivando ele a fazer isso e depois ir viajar para o estado dela para matar os pais dela. Então, olha o nível, né, de radicalização que esses jovens estão chegando. E aí a gente pensa, por quê? O que está levando a isso? Né? Onde é que nós estamos errando? Educar é dar exemplo também. Então, se os nossos filhos crescem ouvindo que eles têm que agir de determinada forma, mas não observando os pais agirem daquela forma, a gente sabe que o exemplo arrasta, né? Então não adianta só falar. Os filhos precisam perceber também que os pais vivem uma relação saudável, que eles não estão empurrando para baixo do tapete as coisas e querendo mostrar para a sociedade ou nas redes sociais uma família que não existe. Os filhos se revoltam contra isso e acabam se radicalizando também. Então, para educar também nós precisamos nos conhecer, saber quais são as nossas limitações psicológicas, né? A gente tem um nome para tudo hoje, né? O que antigamente a gente chamava só de histeria, né, lá na época do Freud, hoje com o avanço da neurociência, da psicologia moderna, a gente tem um nome para tudo. Então, um TDAH, por exemplo, no caso eu tenho TDAH e fui saber disso na fase adulta só, eu me senti por muito tempo deslocada para algumas situações, para alguns desafios da minha vida, e a gente apresenta também comportamentos, às vezes, de irritabilidade excessiva, apresenta problemas em relacionamentos. Aí você vai ter talvez um transtorno de ansiedade generalizado, que também vai causar uma irritação profunda, e isso tudo, nas dinâmicas dos relacionamentos, infla, né, os ânimos, as emoções, e pode levar a eventos de violência, né? Violências que trocam de mãos, porque às vezes é da parte da mulher para o homem, às vezes é da parte do homem para a mulher, e às vezes chega num contexto extremo onde o pior acontece. Então nós temos aí casais que começam uma discussão, problemas de ciúmes, problemas de traição, e eventualmente está ali num contexto de cozinha, com uma faca na mão, e daqui a pouco acontece o pior, né?
Ontem eu estava vendo uma notícia também de um casal, que a menina morreu, acabou morrendo lá no Rio Grande do Sul, porque eles estavam discutindo dentro do carro e o rapaz perdeu, não sei se de repente ela tentou fazer alguma coisa, eu sei que ele perdeu a direção, bateram contra um poste e a menina morreu. Então, assim, são circunstâncias que eu digo que é como bater um carro. Às vezes a gente olha para o celular e quando vê, bateu o carro. E o contexto da violência doméstica é da mesma forma, porque os ânimos vão se alterando, as pessoas se matam no trânsito por questões de discordância, por questões de desrespeito, as pessoas se matam nos campos de futebol por questões de ideologia diferente, por desrespeito também, e também o desrespeito dentro da ambiência doméstica pode levar a contextos de violência. E aí a gente vê, a gente precisa falar que os meninos e os homens são importantes nesse contexto, né? Esse sentimento de não pertencimento, essa desumanização dos meninos que crescem já ouvindo nas redes sociais, de muitos perfis de mulheres, de meninas, de jovens, né? Que ridicularizam os meninos, né? Ridicularizam os homens, falam da questão física, da questão estética. A gente sabe que o contrário também acontece, porque isso, um estimula o outro, né, a se alfinetar, a se agredir. E aí, o bullying, né, que é uma intimidação sistemática ali, um conjunto de atitudes agressivas, que a gente vê acontecer também no âmbito das redes sociais, né, de parte a parte, nas escolas também, desde pequenininho as crianças manifestam isso. E aí vão crescendo com aquele ressentimento, vão crescendo com aquela raiva, vão consumindo conteúdos às vezes pesados, até em jogos digitais. Os pais têm que cuidar muito com essa questão do que os filhos estão consumindo na internet. Às vezes um joguinho simples pode ter ali um bate-papo, um grupo de bate-papo escondido ali, né? Sim. Que eles começam ali dentro a se radicalizar, né? Ouvir coisas. E aí isso leva a contextos, então, de violência que eles vão manifestar depois nos seus relacionamentos ou no ambiente doméstico, tá? A alienação parental é bullying também. E é violência psicológica. E aí a gente tem, hoje, uma lei que fala disso, e existe todo um conjunto de institutos aí, de instituições formados por mães, formados por psicólogos, formados por entidades que visam revogar essa lei. Mesmo que ela seja revogada, alguns dispositivos no Código Civil vão entrar para tratar disso, porque isso é algo que acontece. Então, existe todo um contexto que eu não vou trazer aqui de como essa lei foi criada e por que ela é hoje tão criticada, né? E por que querem a revogação dela. Mas a gente tem a lei Henri Borel também, que vocês devem saber o caso daquele menino Henri Borel, que foi morto pelo padrasto e que deu o nome a essa lei, e que é basicamente uma cópia da lei, da lei Maria da Penha. A lei Henri Borel é praticamente uma cópia da lei Maria da Penha, só que voltada para as crianças, para a proteção das crianças. E é associada ao ECA, então ela teria que ter uma aplicação mais efetiva, né? Mas hoje a gente vê que uma criança tem menos proteção institucional do que uma mulher, porque uma mulher chega numa delegacia, basta que ela diga que se sentiu ofendida numa discussão doméstica ali com o marido, que ela já obtém uma medida protetiva. Esse homem é afastado de casa, né? Sai só com a roupa do corpo e vai ter que depois se defender lá. E hoje a medida protetiva não tem prazo para acabar, então o STJ decidiu que ela pode prevalecer enquanto a mulher se sentir com medo, ameaçada. Ao contrário, quando a gente chega numa delegacia da infância e juventude para denunciar que uma criança está sendo violentada, não se consegue uma medida protetiva para a criança, embora a lei Henri Borel diga que o agressor deveria ser afastado, né? Então é muito difícil provar que uma mãe bateu num filho ou que um padrasto bateu no seu enteado e ter ali imediatamente o afastamento desse agressor, porque colocam em descrédito a palavra do pai, muitas vezes que leva isso até a delegacia, colocam em descrédito a própria palavra da criança, e a mulher, no entanto, hoje a palavra dela tem soberania, né? Basta a mulher falar e ela obtém a medida protetiva. E aí, eu quero até mostrar um vídeo para vocês verem como eu não estou
não é só eu que estou falando isso, e vocês verem o tamanho do problema. Esse vídeo é uma delegada. Vamos voltar aqui para ver se fica melhor. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência. Não precisa ter uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento que ela pode ter uma medida protetiva. Como, por exemplo, aquela situação em que eles querem se separar, mas o homem diz, não consegue de casa. É você que tem que sair. Com as crianças, ela fica naquela situação que pode ocorrer um crime. Eles ficam aplicando, inclusive, a situação de risco, de feminicídio, eles ficam ali aplicando, e ela fala, o que eu vou fazer? Vem a delegacia, solicita medidas protetivas. Aí você tem crime, porque a casa dos dois, como o pai, ele não ameaçou, só falou, não ia sair da casa. Nesse termo, isso, claro, não pode solicitar medidas protetivas, eles saem da casa e ela fica até resolver a situação. Isso não quer dizer que a casa vai ficar no nome dela, isso não quer dizer nada, só que a medida protetiva vai trazer uma mágica para ela poder se reerguer, para ela poder começar a sua vida. Então é muito importante a gente lembrar que a medida protetiva não requer, não há uma necessidade, não tem um boletim de ocorrência, não há necessidade de que haja um crime específico para que ela solicite uma medida protetiva. Inclusive, tá bom. Se ela entende que ela pensar, depois ela falar. Então, assim, para vocês verem o tamanho do problema que é isso, tá? Porque uma medida protetiva hoje é concedida contra um homem, ele pode ter que usar tornozeleira, ele pode ter que chegar no trabalho dele de tornozeleira, ele já é mal visto pela sociedade como um homem agressor, porque consta lá na medida protetiva o agressor e a vítima. Então não importa que foi só uma discussão de casal, que é uma dinâmica natural dos relacionamentos longos ou breves, todo mundo discute, todo mundo às vezes se ofende, né? E claro que dali pode ter um crime de injúria, de difamação, alguma coisa nesse sentido, mas vocês veem a problemática disso, onde uma delegada está dando uma palestra ali, instruindo mulheres a simplesmente ir numa delegacia de dizer que o desconforto dela, ela pode abrir uma medida protetiva contra o seu companheiro, pai dos seus filhos. E aí você pensa, esse homem, perante a sociedade, ele fica com um histórico de agressor, tá certo? Isso é uma falsa acusação. E o que decorre disso? Que as verdadeiras vítimas ficam a descoberto. Porque a justiça, a polícia, ela não tem um aparato assim tão efetivo e tão extenso para cobrir falsas acusações e também as verdadeiras. E aí o que acontece? Quando essa mulher vai na delegacia fazer uma falsa acusação, simplesmente porque ela quer ficar na casa e quer que o homem saia, né? E aí a delegada está dizendo, não precisa haver um crime. Como assim não precisa haver um crime? A própria medida protetiva já permite deduzir que o homem cometeu um crime. Se eu falo, Joãozinho tem uma medida protetiva, ou se eu pesquiso na internet e vejo que ele foi alvo de uma medida protetiva, eu imediatamente penso que ele é um agressor de mulheres, né? Então isso está ligado a um crime. Aí a problemática disso de você ver uma própria delegada dizer que não, que basta o simples fato dela estar se sentindo incomodada, né? E aí, daí emergem as falsas acusações. E aí a gente pensa nos filhos de vocês, que daqui a pouco estão se tornando aí pré-adolescentes, adultos, estão começando os namoros, né? Estão começando sua carreira, o seu trabalho, estudar, e daqui a pouco estão sendo acusados de ser violadores de mulheres. Isso pesa para eles, né? Isso pesa socialmente. Isso é um rótulo que um homem não deve carregar, a não ser que ele seja realmente culpado. Então, isso é um problema muito sério, tá? E aí a gente fala também, meninos também sofrem violência psicológica, mas a lei só protege a mulher. Desde 2021, foi incluído no Código Penal o artigo 147b. E esse artigo é importante que todo mundo conheça, porque é a partir dele que emergiu essas notícias que a gente vê na sociedade aí de que a violência só aumenta. Porque quando tudo vira violência, é claro que a violência vai aumentar. Então, uma simples discussão de casal hoje, ou a mulher se sentir
ofendida, se sentir incomodada, dá direito a uma medida protetiva. Então, é claro que os números vão ficar astronômicos. E aí isso gera uma comoção social, um medo, uma sensação de impunidade, né? E que leva as mulheres a acreditar que todos os homens são potenciais abusadores. E aí você vê o que diz o artigo, ó, causar dano emocional à mulher. Por que o legislador não colocou ali pessoa, né? Porque daí incluiria todo mundo. Porque o homem também é ofendido dentro de casa, a mulher também fala, às vezes, da disfunção sexual dele, a mulher fala do trabalho dele que é ruim, a mulher compara ele com o marido da vizinha, a mulher critica o tamanho do genitália do homem, a mulher ofende. O homem também é vítima de violência, ele também é vítima de bullying na escola, mas a lei só protege a mulher. Por que é assim? Porque o legislador quis. Porque nós temos todo um projeto político também voltado à proteção da mulher. Então, constou na lei que quem sofre dano emocional é apenas a mulher, e não se aplica para o homem isso aqui, tá? Então, causar um dano à mulher emocional. Como é que tu causa um dano emocional a alguém? Eu não sei. Daqui a pouco a pessoa já está com o emocional abalado por outras circunstâncias, por questões familiares, por problema no trabalho, por burnout, por uma série de questões. Mas aí é o homem que é culpado porque ele está ali inserido naquele contexto de família, né? E se ela quiser, ela diz que a culpa é dele e ele que vai responder o processo criminal. Então, o dano que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, tá? Então, assim, tudo que visa controlar a ação da mulher. Aí nós vemos o caso assim, o homem é o provedor do lar, então a mulher engravidou, aí ele diz para ela assim, olha, quem sabe tu para de trabalhar, fica cuidando dos nossos filhos, porque eu dou conta, eu garanto. E ela acha isso uma boa, né, porque afinal ela quer maternar, ela quer largar o trabalho dela ali para se dedicar aos filhos, só que daí passa 5, 6, 10 anos e depois, quando isso vira lei, né, quando isso começa a ser falado, a mulher para e pensa, pois é, aquela vez ele me pediu para eu sair do trabalho e ele insistiu que eu saísse do trabalho para ficar só cuidando dos filhos, ele me obrigou. Isso é uma ação que visava controlar o meu comportamento, as minhas decisões. Ele me impediu de ser quem eu queria ser, de trabalhar, então eu vivi um relacionamento abusivo. E aí, lá no divórcio, lá na frente, ela disse que ela sempre viveu um relacionamento abusivo e que o homem impedia ela de trabalhar. Mas foi um acordo entre o casal, né? Foi uma aceitação, cadê a autorresponsabilidade? De dizer que ela também quis isso, né? Eu sei, gente, que no passado existia de fato isso, uma obrigação, a mulher era proibida, né? Mas a gente não está vivendo mais no tempo das nossas avós, então a gente precisa assumir também a autorresponsabilidade quando a gente faz uma escolha. Só que essa lei eu entendo que ela vem tardiamente para resolver problemas que hoje já tem uma dinâmica diferente, né? E aí, contextos de constrangimento, humilhação, manipulação. Como é que eu provo que o meu namorado, meu marido está me manipulando? Né? Uma chantagem é mais fácil, né? Uma ridicularização é mais fácil de comprovar. Limitação do direito de ir e vir. O cara diz para ela assim, olha, não gostaria que tu fosse para academia com essa calça leg aí, com a costura no meio do, né? Os caras vão ficar te olhando lá e tal. São ações que visam degradar o direito da mulher de ir e vir, seus comportamentos, as suas crenças, as suas decisões. Se enquadra aqui. Então, quando tudo vira violência, é claro que os números vão ser alarmantes da violência. E aí a gente fica com aquela sensação assim de que, nossa, tá difícil se relacionar hoje porque os homens são todos potenciais agressores. Né? E aí eu pergunto para vocês, isso aqui o homem não passa também em casa? A mulher ciumenta, que não quer que ele se encontre com os amigos, que não quer que ele vá no jogo de futebol, que fala da roupa dele, que diz que ele não pode sair com com a camiseta do time. Tudo seria violência psicológica, então, né? Só que aí o que nós temos para proteger, então, os meninos e homens? A única coisa onde eles podem se socorrer é o artigo 129, quando de fato ele sofre uma lesão corporal, tá?
que aí há, de fato, uma agressão. Então, só que daí o que acontece? Os homens não denunciam, porque eles acham que é normal a mulher ser desequilibrada, maluca e bater neles, né? Voar objetos dentro de casa, objetos voadores, unhada, chute, quebrar o celular dele, o carro, riscar o carro, danificar o patrimônio dele, por ciúme, por descontrole emocional, muitas vezes, né? Então, os homens não denunciam, e aí eles estão seguindo agora a vida com a ficha suja, porque qualquer coisa lá em cima que eu mostrei para vocês dá direito a uma medida protetiva, e ele vira um violentador de mulheres, e nós, mulheres, seguimos com a nossa ficha limpa, porque os homens não denunciam a gente, quando a gente pira, né? E aí, lá no parágrafo 9º do artigo 129, então vai dizer: se a lesão for praticada contra ascendente ou descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, prevalecendo-se o agente da relação doméstica. Então, o homem também é vítima de violência doméstica. Esse artigo, com esse parágrafo, está falando isso, mas ele só consegue se ele for na delegacia e tiver uma lesão e se submeter a um exame de corpo de delito e denunciar a sua companheira, mãe de seus filhos, muitas vezes. Então, o homem dificilmente faz isso. Por isso que nós não temos dados sobre a violência doméstica contra homens. Mas se vocês acompanharem ali o meu Instagram, os contextos que eu trago ali nos destaques, tem contexto 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão ver que tem coisas tão graves a ponto da mulher cortar a genitália do homem e comer com feijão. Colocar dentro do feijão os picadinhos. Entendeu? Então, as coisas estão tomando uma proporção assim que realmente pedem, né, uma atenção maior. E aí eu trago esse apelo de que quando nós, enquanto mulheres, exercemos essa autorresponsabilidade de perceber isso também, passa por essa autorresponsabilidade saber que nós estamos criando filhos homens também, que amanhã ou depois podem ser vítimas de uma namorada, de uma falsa acusação, né? E aí eu falo rapidamente aqui da ideologia do afastamento. Essa cena aqui que eu criei com inteligência artificial é muito comum, tá? Nas varas de família. Geralmente tem uma juíza mulher, uma promotora mulher, uma assistente mulher, a mulher do outro lado se divorciando com uma advogada mulher. E aí eu vou muitas vezes acompanhar o homem na defesa da paternidade, ali, dos direitos dele, como mulher também. Então ficamos lá 5 mulheres e o homem acuadinho, ele não sabendo em que mesa ele vai se enfiar embaixo, porque, né, ele é acusado de tudo. Ele é um péssimo pai nessa hora, né? Ele foi um péssimo marido, ele impediu ela de trabalhar, ele está escondendo bens, ele não quer pagar pensão, ele não pode ficar com os filhos porque ele tem uma medida protetiva. Então, assim, é tudo de ruim, né? Tudo de ruim. E aí se promove a ideologia do afastamento. Por quê? Porque esse artigo lá da violência psicológica que eu falei, que tudo virou violência, também culminou com essa outra leizinha aqui, ó, de 2023, que estabeleceu que o risco de violência doméstica impede que o juiz conceda a guarda compartilhada. Logo, o que os advogados estão orientando na internet, assim como aquela delegada orientou? Que um BOzinho que a mulher faça, quando ela quer a guarda unilateral dos filhos, basta para que ela consiga justificar para o juiz que existe um risco de violência doméstica e, portanto, o juiz não vai conceder a guarda para esse pai compartilhada. Aí ela fica com a guarda unilateral, o pai é aquele visitante quinzenal que só vê os filhos sábado e domingo a cada 15 dias, né? Pai de McDonald's, que a gente chama, que não participa do dia a dia da criança, do cotidiano. Por quê? Porque ele tem uma medida protetiva, né? E ele não tem guarda compartilhada, ele não decide nada da vida dos filhos, porque daí a guarda é unilateral e é a mãe que decide. Então, de novo, né, o mau uso da lei, que deixa a desamparo as verdadeiras vítimas, e que é, gente, uma falta de caráter imensa, né? E que é uma alienação parental grave, porque você fazer uma falsa acusação para afastar o pai do filho está lá na lei de alienação parental. E aí eu pergunto assim, não existe um constrangimento da mulher que faz uma falsa acusação para afastar propositadamente o pai do filho? Isso é amor materno? Sabe? Porque a gente sabe da importância que tantas pessoas talvez que a gente conheça, que cresceram sem o pai por uma circunstância ou outra, porque perderam, porque faleceu, ou porque, sei lá, o pai sumiu no mundo.
e os danos que isso trazem, né? E aí nós temos órfãos de pai vivo, crianças que estão crescendo sem a participação paterna por causa dessa ideologia do afastamento aqui, por causa de revanchismo, por causa de ódio, por causa de mágoa, por causa de ego, de ressentimento. Né? Ali eu já falei, né? Então o mau uso da lei para obter vantagens, as advogadas que estimulam isso, né? E aqui um dado importante, né? Se vocês colocarem essa frase aí no Google, o perfil do agressor mudou, diz que 100, vocês vão ver que ele vai trazer, na próxima, no slide ali, ele vai trazer esse contexto ali do print que eu botei para vocês, ó. Vai dizer sim, o perfil do agressor mudou, o registro do Disque 100 em 2024 mostrou um aumento significativo de mulheres como agressoras, 28,8% em relação a 2023 foi o aumento. São na faixa dos 30 a 34 anos e geralmente possuem parentesco de primeiro grau com as vítimas, sendo mães, filhos, filhas ou pais. Lembra quando eu falei para vocês que as crianças estão mais vulneráveis que as mulheres, porque a lei Riborel não é aplicada, enquanto que a mulher chega na delegacia e diz que está se sentindo constrangida e consegue uma medida protetiva? É isso. Quando a gente vai para esses dados, a gente pensa assim, se os filhos estão majoritariamente com a mãe sob a guarda materna, a gente já tem leis da palmada, tudo que impede a educação com base na violência, né? Mas as crianças estão sendo agredidas. Por que, então, se os pais não estão mais no lar? Né? Elas estão sendo agredidas, eventualmente, pelas mães. É isso que está mostrando aqui o Disque 100. Então, a gente pensa assim, a violência é bidirecional, não tem como fugir disso. E quando as crianças estão num contexto onde predomina as mulheres, elas também sofrem violência. E aqui entra também idoso, pessoas vulneráveis, tá? Que muitas vezes o cuidado é exercido por mulheres, né? Não por homens. Aí a gente fala que isso envolve uma disputa de poder, né? A gente tem muito discurso feminista aí dizendo que as mulheres foram, e de fato foram, né? A gente sabe, silenciadas por muitos anos, sofreram várias formas de violência. Mas é justo que a gente hoje cobre isso dos descendentes dos nossos avós, né? Que a gente culpe hoje os meninos aí de 25, 30 anos, os caras que lá no passado, eventualmente seus avós foram violadores, tinham problemas com bebida alcoólica, realmente tinham um ambiente ali familiar que era potencialmente lesivo e violento, né? E a gente vem trazendo isso lá do passado e dizendo que a reparação histórica, que hoje os homens têm que pagar pelo que os nossos avós fizeram com as nossas avós e bisavós. As coisas já mudaram, né? A dinâmica dos relacionamentos não é mais a mesma, os homens estão mais participativos hoje, né? A gente tem que parar para observar isso e eu acho que quando a gente ouve esse tipo de discurso, a gente tem que... Nós somos poucos aqui hoje, mas eu acho que somos bons replicadores. Então, como mães que criam meninos também, como mulheres que são, de fato, empoderadas e autocentradas e responsáveis, eu acho que é nosso dever, assim como eu faço isso, de assumir nossas autorresponsabilidades, né? E replicar isso, até para que os nossos filhos, no futuro, não estejam também em perigo de sofrer esse tipo de falsa acusação. E aí, por conta disso, as relações estão fragilizadas hoje, né? É tão difícil se relacionar, os homens estão com medo de se relacionar, estão com medo de chegar nas mulheres, tudo pode ser contextualizado como assédio, o flerte, como é que se flerta hoje, né? O cara frequenta a academia, as mulheres estão lá circulando e tal, de repente surge ali um interesse e o homem, se ele investir, ele pode eventualmente ser acusado de assédio, de abuso, né? De importunação sexual. E às vezes não era essa a intenção, às vezes ele só estava afim mesmo, mas a mulher não gostou da cara dele, e daí eventualmente ela vai dizer que ele foi um assediador. E aí por isso surge, e eu sou procurada muito para isso, para fazer já contratos de namoro, pactos antinupciais, né, para já estabelecer ali se o casal vier a ter filho, se a mulher vai parar de trabalhar ou não, quanto tempo ela vai ficar fora do mercado de trabalho, se ela vai escolher ali, o casal vai se organizar, né, para o homem suprir as necessidades financeiras por 2 ou 3 anos, até que ela volte, retome. Tudo isso pode ser pactuado hoje. E é importante, né, porque o que está no papel aí, eu acho que as pessoas não fica o dito pelo não dito, né?
tá ali explícito, então eu acho que o combinado não sai caro. Então, desde o namoro já, o pessoal está fazendo contratos, né? Tem aumentado essa busca por isso. Aí, para finalizar aqui, eu falo de responsabilidade afetiva, então, dentro do contexto todo que eu já falei, as mudanças significativas no Código Penal aí para as mães de meninos que permitem os namoros na adolescência, né? Os meninos aí chegam no primeiro ano do segundo grau, não sei se é assim que chama ainda hoje, mas, enfim, entra ali na fase dos 13, 14 anos, já começa o interesse pelas coleguinhas, né? E aí, estão namorando ali embaixo dos olhos dos pais, aparentemente, né? Mas os hormônios estão lá, à flor da pele. E aí, às vezes as meninas têm interesse também num rapaz um pouquinho mais velho, da outra turma, né? E aí, o menino tem ali na faixa dos 15 anos e a menina tem 13 para 14, né? Imagina se rola uma gravidez ali. E aí, é o homem, é o menino mais velho, que está dos 15 para os 16, que vai ser acusado de estupro de vulnerável. Mesmo que aquilo era um namoro, porque a lei não permite consentimento. A lei vai dizer que todo relacionamento sexual envolvendo pessoas menores de 14 anos é um estupro, tá? E a gente sabe que, embora não estejam preparados psicologicamente para ser papais, essas crianças já fazem filhinhos, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado. E aí você vê uma mãe como essa que acabou morta aqui em Santa Catarina pela própria filha, porque ela proibia o namoro da filha. E aí? Né? Então, vejam o desafio que é criar filhos hoje, né? Com esse contexto que a gente está inserido principalmente de rede social, do efeito da comparação, desse compartilhamento de informações, esse efeito todo manada aí que gera esse tipo de discurso, né? E aí eu estou lançando agora em breve um livro para falar desses cuidados, dessas legislações que mudaram, tentando trazer isso para uma linguagem bem acessível, né? Vai chamar Racionalidade Masculina. Vocês vão encontrar ele ali no meu perfil do Instagram, né? E aí eu finalizo, então, dizendo que pais presentes formam filhos conscientes, né? A presença, gente, é muito importante, tá? A presença, o olhar atento, a orientação e os pais também se educando para poder educar, né? Nós temos aí a psicologia do desenvolvimento que mostra como a evolução, né, dos comportamentos tem mudado hoje a dinâmica de como a gente educa os filhos, né? Inclusive saiu uma pesquisa essa semana dizendo que existe um país aí que, com base nas pesquisas de comportamento, está querendo estender a adolescência até os 22 anos. Né? Então, assim, por causa dos comportamentos, por causa de como esses filhos têm se manifestado hoje, da demora de sair de casa também, de assumir responsabilidade. Então, eles ficam como se fosse manifestando comportamentos infantis até muito mais tarde, né? E por que isso? Porque a gente estimulou, né, a educação, a gente tem todo um contexto que diz que as crianças não podem trabalhar já desde cedo, os pais querem promover para os filhos aquilo que não tiveram, né? E às vezes eles acabam gerando uma permissividade excessiva que torna os filhos tiranos dentro de casa, né? Aquela mãe que cria lá com base na educação positiva e tudo pode, e o pai que tenta corrigir, daí o pai é o opressor, o pai é o machista, a mãe deixa, a mãe vai lá e corrige o pai na frente dos filhos, né? E aí, daqui a pouco separam porque não dá mais certo. Não aguento mais esse homem, ele quer controlar tudo. Aí a mulher fica com o filho criando sozinha. Aí chega na adolescência, o filho se radicaliza, tá querendo agredir a mãe, até a mãe quer entregar pro pai a criança. Porque não aguenta mais a vida do filho, porque, né, a coisa complicou. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque os comportamentos estão mudando, o ambiente que os nossos filhos estão inseridos tá radical demais e é um grande desafio, realmente, criar filhos,
tá? Então vamos reduzir esse preconceito consciente e inconsciente aí de que todos os homens são potenciais abusadores, opressores e machistas e tudo isso, e vamos começar a olhar com mais afeto para isso, né? Para o que realmente a gente contribui para essas dinâmicas problemáticas do relacionamento, né? Como é que a gente pode mudar também, se observar e assumir a autorresponsabilidade para que esses relacionamentos fluam melhor e sejam mais saudáveis e duradouros. E agora nós podemos, acho que talvez abrir para perguntas. Nós vamos abrir para perguntas, né? Porque é um momento muito, muito bacana. Antes, eu gostaria de já antecipar algumas perguntas para a Rafaela. Deixa eu registrar aqui que a minha mãe conduzia os negócios da família. Ela que viajava para São Paulo fazer as compras para a loja, isso na década de 60. E quando eu casei, eu disse, a minha esposa vai cuidar Acordamos, né, que ela ia cuidar dos nossos filhos até uma certa idade, e aí eu passei a pagar cursos para ela se profissionalizar, e começou, e a gente dividindo os cuidados com os filhos, desde o nascimento, eu é que ia cuidar na madrugada, porque o meu pai cuidava de mim na madrugada. Não era minha mãe que levantava, meu pai. Então eu levantava para cuidar dos meus filhos na madrugada. À medida em que a Bel cresceu profissionalmente, hoje ela tem uma renda maior que a minha. E isso não é problema nenhum, porque a renda da minha mãe, quando eles trabalhavam, era maior que a do meu pai desde o início. Quando empreenderam, ela que administrava, mas o meu pai nunca perdeu a liderança. Nunca perdeu a liderança. Então, quando os meus filhos chegam lá em casa, meu filho Gabriel me abraça e me chama de patriarca. A minha esposa ganha mais que eu, mas eu sou o líder da relação. E liderar não é oprimir, é liderar. É liderar. Não é mandar. Eu não mando nada. Detesto mandar. A Isabel manda. Tu arrumou aquela roupa? E a camisa que tu vai? Eu disse, Bel, tu escolhe. E o sapato? Onde é que está o teu sapato? Eu não sei, tu guardou? Mas enfim, eu faço essas considerações e faço uma pergunta para ti, Rafaela. O fato de nós termos todo esse quadro de mulheres que estão liberando o destempero, dos homens a gente já conhece bem, né? E se tornam agressivos e podem levar a relacionamentos absolutamente opressores. Quais são os sinais que as mães podem ajudar os filhos a perceberem para que se livrem o mais rápido possível? Isso. O meu filho Gabriel já tem treinamento excepcional, tem 37 anos, não quer saber de casamento, ele identifica o quadro com muita facilidade. O meu caçula, a Dudinha, a esposa, é espetacular. Minha neta nasceu, o segundo filho deles nasceu esta madrugada, ontem, a minha neta, a Maia. E eu já vou ser bisavô daqui a 4, 5 meses. Família, tu começou cedo? Comecei. Então, quais são os sinais, Rafael? Bom, vamos lá. Então, o relacionamento ele é para ser bom, né, gente? Então, é para agregar, é para trazer paz, né, para o casal ali. Mas a gente sabe que muita gente é movida por emoção, né? Gosta de uma loucura, né? Às vezes o cara se atrai pela mulher, quanto mais doida, melhor, né? E aí eu digo que ele é emocionado também, porque ele deve ter ali algum problema psicológico de dependência emocional, ele às vezes entra naquilo ali de cabeça, querendo mudar aquela pessoa, entender por que ela está agindo daquele jeito. E eu sempre digo assim, se você não quer acabar preso, segura a emoção, né? Começou um destempero muito fora. A primeira agressão, a primeira violência, né? O homem não pode esperar a segunda. E o contrário também é verdade, né, gente? Eu nunca levei um tapa na cara na minha vida, mas eu também nunca dei ninguém, né? E eu jamais ia permitir viver um relacionamento abusivo. Só que isso passa pelo quê? Por uma educação que
me imprimiu uma autoestima, né? Depois, quando eu descobri o meu TDAH, eu estava com a autoestima baixa, cheguei a ter uma depressão até por conta disso, e precisei entender também o que isso me causava de limitações, o que isso mudava no meu próprio comportamento, né? Porque aquela irritação que gera, aquela coisa, porque tu te sente desconectada, às vezes tu não consegue entregar tudo que tu quer, e aí tu precisa buscar ajuda, tu precisa aprender a lidar com os desafios que... Cada um precisa aprender a lidar com os próprios desafios, né? E eu sempre digo assim, de perto ninguém é normal, né? Todo mundo tem alguma disfunçãozinha. Então vamos conhecer as nossas disfunçõezinhas, né? Tratar delas, porque o outro não é psiquiatra, o outro não é psicólogo. O outro é para se relacionar, para receber e dar afeto, né? Mas a gente vê muita relação disfuncional, onde os dois têm problemas e ficam se retroalimentando, sabe? Aí a gente vai olhar o contexto familiar, vem de um contexto familiar problemático, né? A menina, o rapaz já sofria violência dentro de casa. É natural que a gente, ainda que a gente abomine comportamentos que nossos pais tiveram, a gente se veja replicando esses comportamentos, né? Então eu atendo muita gente eu atendo homem às vezes que me diz assim, eu engravidei a menina, nós estava 4 meses saindo ali, eu engravidei ela. E eu quis assumir, né, doutora? Porque, poxa, eu já vi minha mãe me criando sozinha, né? Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. E eu não ia deixar um filho meu por aí, então eu assumi ela, né? Eu quis formar uma família com ela. Só que eu não reconhecia mais a mulher depois que ela engravidou, né? Tudo era um problema, ela me agredia, ela ficou completamente descontrolada. Quando a criança nasceu, eu não podia nem chegar perto, não me deixava participar em nada, não. E aí os caras ficam ali, às vezes, 4, 5 anos naquele relacionamento, e quando chegam, porque ela ainda pediu o divórcio, né? Porque ela botou uma medida protetiva, eles chegam pra mim, assim, às vezes, numa consulta online, chorando. Aquilo me descompensa ver um homem, às vezes, quase 2 metros de altura ali, forte, tudo, chorando, né? Mas perdidos, completamente perdidos, porque não vê mais o filho, tá perdendo patrimônio, tá com medida protetiva, perdeu o trabalho por causa da medida protetiva, né? E aí ele diz, doutora, ela sempre foi assim, maluca, mas o que eu ia fazer? Eu tinha um filho ali pra zelar, entendeu? Eu não saí de perto, porque eu não queria sair, porque eu não queria replicar o comportamento do meu pai. E hoje eu estou afastado do meu filho e o meu filho vai crescer longe do pai, assim como eu cresci. Aí a gente vê os ciclos se repetindo, né? Olha, o meu pai, ele não era um homem de diálogo, muito menos de carinho. Ele colocou a mão no meu ombro uma vez, mas ele estava ali. Então parece que as mulheres perderam, os homens também, que às vezes a presença está ali. Vai em tal lugar, vem comigo, no carro. A minha infância toda eu tenho memória andando no carro com meu pai. Mas ele não demonstrava o afeto. Não demonstrava. Meu pai foi brutalizado pela físico, vida. né? Meu pai foi brutalizado. Hoje eu vejo que ele se criou análogo à escravidão. Ele trabalhava na casa dos outros, foi colocar calçado com 19 anos. Isso é análogo à escravidão. Hoje a família seria denunciada. Na época, fazia parte assim da cultura, né? Estava morrendo de fome ali, meu avô era um pescador. Então ele foi viver na roça trabalhando para os outros. Hoje seria análogo à escravidão. Mas meu pai estava ali, não sabia dar carinho, não sabia conversar, mas estava ali. E só a imagem do meu pai presente, tomando um cafezinho depois do almoço, é uma coisa que me dá uma sensação belíssima. Certo? Então, eu providenciei ser um pai melhor, então eu tenho memórias com meus filhos, brincadeira de travesseirada, guerrinha de meia, se enrolar no papel higiênico para imitar múmia, tem até foto disso. Então, meus filhos tiveram um pai presente. O meu filho Henrique é altamente presente, porque ele é home office. Ele troca a fralda dos netos mais do que a Dudinha. Mas enfim, eu vou descer. Outra coisa que eu queria comentar também é que existem relações, né, onde o casal gosta de uma dinâmica ali um pouco mais violenta na hora do sexo, né? Isso, gente,
Está sendo um problema. Porque eu digo assim para os homens, o teu passado te condena, né? Porque a lei muda. E a lei passa a tornar algo crime muitos anos depois que você já praticou aquilo. E lembrando que o estupro hoje, né, essa questão do consentimento passou a fazer parte da lei agora recentemente nas modificações últimas aí do Código Penal. Então nós temos aquele caso assim, teve um caso, eu não vou fazer aqui juízo de valor sobre os fatos, mas eles são públicos, tá? Daqui a pouco o cara vai ser condenado mesmo, daqui a pouco se prova que realmente ele fazia isso. Mas nós tivemos um caso lá no Rio Grande do Sul agora de um professor de direito, talvez alguns de vocês conheçam. Tem uma menina acusando ele agora de um suposto estupro que aconteceu em 2013, tá? E o caso chegou ao conhecimento da autoridade policial por uma denúncia anônima. E aí, vejam bem, a delegada começou a chamar mulheres dos relacionamentos dele, né, para ver como é que era aquilo ali, se elas tinham narrativas parecidas. O cara tá de tornozeleira já, a carreira dele acabou, entendeu? Porque elas estão narrando que viviam relacionamentos com ele, estavam ficando, namorando e tal, e que na hora ali do sexo rolava uma dinâmica de violência que aparentemente, sei lá se ele entendia que era consentido ou não, se elas consentiam ou não, mas que lá pelas tantas agora elas dizem que não consentiram, né? E aí uma conversa com a outra, diz, mas pois é, ele era violento mesmo, pois é. Pode ser, não estou dizendo que não, que ele seja mesmo um psicopata maluco, entendeu? Mas a gente sabe que tem muitas relações onde o casal gosta disso, a gente chama até de BDSM, tem a sigla, né? Gosta, tem esses fetiches, né? Mas depois o homem pode ser acusado porque a mulher vai dizer que eventualmente bebeu, não tinha plena consciência de que estava consentindo, era uma dinâmica de submissão, né, que se ela não fizesse aquilo, ela poderia sofrer um mal maior, né? Então, assim, é problemático hoje, muito problemático. Eu vou descer, querem fazer perguntas? Alguém quer pergunta? Eu levo o microfone. Um de cada vez, por favor, calma. Enquanto o pessoal se organiza e pensa aí, seu nome? Mostra aquele vídeo da menina loira ali, que eu encontrei essa menina no Instagram, ela tem 200 e poucos mil seguidores, e eu quero mostrar para vocês aqui como, a partir de uma mudança na lei... Só pausa e volta um pouquinho. Ela fez um Instagram hoje que o filho dela tem 10 anos e é um menino autista, pelo que ela relata, e ela relata que ela engravidou com 13 para 14 anos e o namorado dela tinha 16 anos. Então, vocês vejam bem, né, aquilo que eu narrei antes. E ela vai dizer, hoje é crime. E hoje, porque se tornou crime na lei, ela repensou o relacionamento que ela teve há 10 anos atrás. E ela parou para pensar e disse assim, realmente, eu estava numa dinâmica ali que não era consentido. Eu realmente sofri um abuso. Só que como ele tinha pouca diferença, ela estava fazendo 14 anos, ele estava fazendo 16, tu vê, é pouca diferença. Então, assim, não dá para dizer que foi um estupro do estupro, porque ele era mais velho. Mas dá para dizer que ele tinha intenção de estuprá-la? Um menino de 16 anos que o namoro era conhecido da família e consentido, e sobreveio uma gravidez, e hoje ela diz que viveu um estupro e que esse pai do filho dela não foi preso, porque ela acha hoje que ele deveria ter sido. Então vamos só ver o comecinho do vídeo. Gravidez 7 anos de genital do meu filho não foi preso. Reações com menores de 14 anos de idade são enquadradas como por menos de 14 anos, você é considerado vulnerável de forma automática para a justiça. 14 anos, você não tem maturidade suficiente de estar consentindo. Por mais que você ache que você está consentindo, você não tem idade para decidir sobre isso, para validar sobre isso. E no meu caso, eu já tenho 13 anos, tive meu filho com 14, porém, o genitor do meu filho tinha acabado de completar 16 anos de idade. Muitos casos como o meu não resultam em prisão por causa da idade próxima. Os juízes e promotores entendem de forma diferente quando existe essa pouca diferença de idade. Eles podem chegar com uma adolescente
jurídica, principalmente se não tiver nenhuma denúncia de abuso ou se for forçado, enfim. Deixa aí em questão se a família da menina que tá grávida não quiser levar esse caso adiante pro processo, boletim de ocorrência, etc. E o genitor com 16 anos ainda é considerado menor de idade perante a lei. Então, eu fui vítima de vulnerável ou não, perante a lei, viva a risca, assim, eu fui vítima de vulnerável pela menor de idade. Mas na prática, o genitor não foi preso porque tinha uns 16 anos de idade. Nesses casos, a justiça pode aplicar medidas socioeducativas e às vezes nem isso acontece se a família não levar pra frente. Hoje, tendo a maturidade que eu tenho, eu penso que aos 13 anos de idade eu não tinha idade para decidir sobre consentivo. A minha história teve muitas camadas até eu chegar nesse caminho. Então, contexto emocional, familiar. Não era porque eu era uma piranha ou uma vagabunda, porque eu gostava da surda, porque eu tava louca pra fazer isso. Existiam os porquês. Olhando de fora, parece que foi uma escolha, mas analisando de dentro, vivendo e sendo a pessoa que tá passando por isso, você vê que é só vulnerabilidade. Por isso que hoje eu acredito que existem situações que não cabem na conta da criança ou do adolescente. E acho que o mais importante é que hoje eu entendo que a responsabilidade não tá vindo, mas um mundo bom e que secava. Mas eu perdoei, eu ressignifiquei a minha história, e eu falei com um filho de 10 anos de idade, só criança, tava coisas. Temos uma Olha aí, ó. pergunta E aqui. aí ela tem o perfil dela no Instagram, então, voltado para falar hoje sobre isso. Então você percebe assim, você pode ser tanto a mãe dessa menina, né, que ela hoje está culpabilizando ali por ter permitido que ela se relacionasse e culminasse nessa gravidez indesejada, e que hoje ela entende que foi um estupro, né? E também você podia ser a mãe desse menino, que eventualmente hoje vai preso, entendeu? Vai preso numa fase, numa FEBEM, para cumprir uma pena de até 3 anos, que é a pena de reeducação social ali que ela falou, socioeducativa, obrigada. E eventualmente pode ser o seu filho, né? E tem mais, né? Hoje uma menina que engravida nessa idade, se ela buscar ajuda no SUS, por exemplo, ela vai estar mais vulnerável ainda, porque ainda que a família queira proteger, queira deixar essa criança vir ao mundo, ou, né, entenda que aquilo ali foi um descuido familiar, mas que eles precisam lidar com isso, quando ela chegar num atendimento de UPA para fazer um acompanhamento ali pré-natal, quando ela falar a idade dela, eles já vão encaminhar ela para o conselho tutelar. E aí eu tenho casos assim, ó, muito, muito sensíveis, que nem cabe falar aqui, que eu já acompanhei, que são de meninas vulneráveis, né, de contextos assim, sociais mais vulneráveis, que daí vem essas ONGs feministas em cima e obrigam a menina a fazer o aborto. Tentam, inclusive, incriminar os pais quando eles não querem permitir o aborto. E eles colocam essa menina que não podem consentir com o ato sexual, eles colocam ela numa sala sentada para explicar para ela os riscos dessa gravidez, por que ela foi vítima de estupro, ainda que ela entendia que estava num relacionamento ali de namoro consentido, que ela gostava do garoto e tal. Eles põem na cabeça dela que aquilo foi um estupro, porque a lei diz que é, e que ela tem que abortar. E aí, eventualmente, tem casos em que a menina tinha 8 meses e meio de gestação, e aí o aborto ele é feito de uma maneira muito anti-humana, na minha opinião. E a menina, eu entendo que ela passa por um duplo trauma, que é ela ser convencida de que ela foi estuprada, ela crescer com essa ideia de que ela sofreu um estupro, e depois ainda sofrer um parto induzido, com a criança morta dentro da barriga dela, por uma injeção letal no coração do bebê. E ainda tem que fazer um parto cesariano e no futuro ter que conviver ainda com o fato de que ela abortou, sabe? Então, e essa é uma resolução do CONANDA, que hoje permite que essa menina faça esse aborto até o 9º mês de gravidez. E essa resolução estão querendo derrubar ela lá no Congresso Nacional, né? Porque é só uma resolução, não está na lei. E enfim, é um contexto que também, como pais e mães, talvez vocês tenham que enfrentar ou conheçam alguém que possa vir a passar por isso. Temos uma pergunta aqui. Alô? Está? Tá saindo. Tá bom. Bom, quero primeiro agradecer a vocês, escutei vocês hoje na rádio e mandei mensagem para o senhor Delor, aquela palestra, o senhor vai ser o que vai lá ver.
Queria incentivar vocês, porque isso é um trabalho que pouca gente tem coragem de fazer. Eu vivi muitas coisas que vocês relataram na prática. Hoje eu não vejo meu filho, não para medida coletiva, mas para evitar a medida coletiva. Porque começou uma discussão nova de um litígio, aonde o meu advogado falou, cara, para de ver teu filho. Porque num dia que tu for ver teu filho, ela vai inventar alguma situação e tu não vai ver de qualquer jeito. E tu vai ficar justamente nessa situação. Então, para evitar isso, hoje eu não vejo meu filho. Parece crueldade, mas é uma proteção. Então, assim, quero incentivar. Isso aí eu tenho que incentivar vocês, porque isso acontece. Aconteceu um caso comigo que eu fui ver meu filho, fui agredido pela minha esposa, e meu advogado falou, cara, se tu quer dizer na delegacia, não tem pode ir, mas vou te ser sincero, o delegado vai vir a tua cara, ele vai mandar fazer o corpo dele daqui a 3 dias, não vai fazer diferença nenhuma, cara, assim, ó, ele falou, só pega, vai embora e deu. Sabe? Então, quero incentivar isso porque, de fato, acredito que existem situações onde a lei se faz necessária, né, porque, de fato, existem as agressões que são, porém, eu vi que ela ficou muito aberta. Muito pode tudo. Exato. Né? Então, como você mesmo falou, qualquer coisa vira agressão. Então, isso num contexto social é muito ruim. Atrasa e, às vezes, acontece até para a própria... Eu penso assim, cara, como vai ser o meu filho? Porque, poxa, a situação, como é que vai chegar uma menina? Como é que vai falar com alguém? Hoje, assim, dependendo da situação, tu tem receio de ficar... Pô, qualquer homem aqui tem receio de ficar numa sala fechada com uma mulher se não tiver uma câmera. Tem receio. Não, tem receio. Não é assim, é porque virou uma situação de duas... É uma situação de duas pessoas, porém o peso e a fala de uma vale muito mais que a outra. Então, assim, quero agradecer a vocês e quero dar os parabéns e que continuem fazendo isso. Porque levar essa mensagem e trazer esse esclarecimento